Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite, Pai Renato. Boa noite, Tavares. Boa noite a todos os irmãos aí presentes na Estação da Luz. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Vlá. Boa noite, Tavares. Muito obrigado, Tavares, por mais essa semana, que junto falando da Umbanda que a gente pratica, né? A nossa Umbanda, na cozinha, papo de cozinha. Então é isso que é o nosso papo. Agradecemos aos irmãs e irmãos, né, que estão junto conosco hoje e aqueles que irão ver em outros momentos, né? Outros dias, outros horários. Então, muito feliz de estar participando, né? Qual o número do programa, Blá? Hoje é o 105º programa. Isso já quer dizer que é mais de 2 anos, né? Eu não, sinceramente, o Tavares fez o cálculo há um tempo atrás, mas a gente já tá, faltava pouco para 2 anos, 4 programas que a gente passou. Que bom. Já fizemos 2 anos de programa. Conversando, né, na Umbanda que a gente pratica, isso aí. Então, muito interessante. Então, vamos lá. Vamos ter peça de abertura, né? Só lembrar aqui rapidamente, Renato, antes de começar, né, que hoje a gente ainda continua com o tema como desenvolver a fé consciente na Umbanda. A gente já está falando aí há 4 programas, então... O Tavares colocou, né, o mês... Lilás ou Agosto Lilás, campanha de combate à violência contra a mulher. Isso mesmo, Tavares. Muito bem lembrado. Isso, né, para ser lembrado. Né? Exatamente. É um tema muito importante, né? A gente vê tanta coisa absurda aí hoje em dia. Aliás, a violência contra qualquer pessoa deveria ser sempre recriminada, mas a mulher, né, como um ser normalmente mais delicado e mais fraco que o homem, mais ainda, né? Absurdo isso, que a gente tem que fazer campanhas ainda hoje em dia, mas muito válido. Coisas terríveis. Vamos lá. Você tem mais alguma mensagem para dar, Blá? Não. Bom, pode abrir a prece para a gente continuar aí. Vamos pedir a Deus, Jesus, Mãe Maria, José. Pedir a todos os orixás, todos os caboclos, os preto velho, as crianças, as Exus, as pombagiras. Pedir a todos os espíritos de luz na Umbanda que nos ajude a conversarmos sobre o assunto da Umbanda, né? Responder as perguntas dos nossos irmãos e também, meu Pai, pedir pela paz com essas guerras que estão acontecendo, seja Ucrânia, seja Gaza, que isso termine, meu Pai, que as crianças possam voltar a se alimentar, ir para a escola, ter suas casas montadas, né? Suas coisas guardadas em casa. Seria tão bom, meu Pai, mas eu entendo e aceito, mas
Gostaria que isso nada tivesse acontecendo, meu Pai. Que também peço pelo nosso país, né, que se abrande, se acalmem, para que nós possamos viver em paz, né? É isso que nós todos queremos, a paz, a harmonia e o equilíbrio. Então, meu Deus, pedimos a você proteção para que possamos começar essa semana de paz, com muita harmonia e equilíbrio. E graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Vamos lá. Então começa aí Perguntas. olhando as Vamos perguntas. ver pela número 1, vou pensar pela ordem. Acho que essa é uma das mais antigas, né, Blá? A de cima para baixo é. Então vamos lá. Quem mandou para a gente foi nosso irmãozinho Jeremias Barreto, do CER, Centro de São Paulo. Muito obrigado, né? Jeremias tem sempre estado conosco, né? Mandando perguntas e ajudando a gente a fazer esse programa. Ele nos pergunta, é uma pergunta, ele fez bastante, demoraria uns 3 dias para responder detalhadamente cada item da pergunta dele. Então, a gente vai resumir. Se ficar alguma coisa, Jeremias, depois você... Acho que de repente faz lê tudo, Renato, faz um resumo, responde tudo uma vez só, né? Senão a gente Então, vai. vamos lá. Ele pergunta, então, quais são os deveres, né? Então, todas as perguntas estão em cima dos deveres, das obrigações, né? Dos médios da Umbanda, perante a si próprio, perante a Umbanda, perante ao terreiro, perante ao pai e à mãe de santo, perante aos outros irmãos, perante ao público do centro, perante os orixás e os guias e perante a sociedade, né? Então, na verdade, né, o que o Jeremias gostaria de saber, né, é como é que nós nos comportamos com relação à sociedade, né? Essa é a pergunta. Eu acho que seja na Umbanda, seja no Espiritismo, seja no Candomblé, qualquer religião, nós precisamos, né? E por isso temos que lembrar que a gente vem aqui em diversas encarnações para a gente ir subindo, né? Eu escutei uma palestrante no sábado e que ela disse assim, é um espiral. E aí nós vamos subindo conforme as encarnações, porque sempre a gente vem para evoluir, né? E eu perguntei essa palestrante no retorno para casa, por que ela exemplificou como uma espiral. E ela falou, Renato, se fosse uma escada, a gente só subiria. Então, um espiral, ele sobe, desce, sobe, mas sempre ele vai subir alguma coisa. Então, é isso que nós precisamos entender. Nós estamos numa espiral onde nós precisamos nos transformar, melhorar a parte comportamental, o nosso respeito com o irmão próximo, saber ouvir, né? Criticar menos, né? Apontar menos o dedo, porque todos nós estamos aqui em aprendizado. Então, Jeremias, todas essas suas perguntas, né, leva para essa transformação que tanto eu, quanto o Vladimir, quanto você, quanto todos nós viemos aqui para nos transformar, para melhorar, né? E às vezes nós ficamos ali na espiral, rateando, 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 mas sempre subir, melhorar. Então, eu diria assim, rapidamente, que é isso, nós precisamos dessa transformação. Entender que a religião a qual nós escolhemos é uma religião que vai nos ajudar, né, a respeitar o próximo, respeitar o nossa, né, como o Tavares colocou, né, o respeito às mulheres, né? Então, isso tudo é um somatório de comportamento
que nós devemos aprender a ter com relação à sociedade. A sociedade. Então, nós precisamos disso. E, logicamente, como tudo na vida, essa transformação é complexa, não é uma coisa simples. E eu diria que eu posso dar como exemplo eu mesmo, aos 71 anos, e às vezes eu acho que já estou com uma idade avançada, e acho assim, caramba, eu fiz tão pouco de evolução, gostaria de pedir a próxima oportunidade para que esse pouquinho que eu consegui nessa encarnação, eu conseguisse acelerar para ganhar mais, né? Ganhar mais bônus. Eu acho que ganhei muito pouco bônus, porque errei muito. Então, eu gostaria de ter, na próxima, uma força maior para ganhar um pouco mais de bônus. Mas foi o que eu pude fazer. Então, eu estou feliz. É isso, Vlá, meu irmão. Ana Patrícia, muito obrigado, minha irmã. Um beijo no seu coração. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigado pela sua participação mais uma vez aí. Você falou, resumiu bastante o que eu poderia falar, acrescentar também. É isso, perante todas essas perguntas que ele colocou aqui, é o respeito, né? O respeito ele começa dentro da nossa casa. Então, na Umbanda, dentro do terreiro, a mesma coisa, o respeito pelos nossos irmãos, é você buscar seguir as regras do terreiro, né? As normas. Isso tudo vai se refletindo, e no final das contas, se você for uma pessoa respeitosa, né? Dentro da sua casa, primeiramente com seus pais, com seus familiares, automaticamente na rua você também será. E perante os locais que você frequenta, a mesma coisa. Então, dentro da Umbanda, dentro do terreiro, o que você exige é isso, né? É um respeito primeiramente pelos guias, não necessariamente primeiramente, né? Mas, enfim, pelos guias, pelos orixás, pelos nossos companheiros, né? Nossos irmãos, que pertencem à mesma fraternidade. Então, é o respeito, a empatia, enfim, seguir as regras da casa e, finalmente, na sociedade a mesma coisa. Então, vai ser tudo um reflexo. Uma coisa vai puxando a outra, né? Dificilmente alguém que é muito respeitoso dentro de um local, no outro ele é totalmente desregrado, porque ele já tem dentro dele uma conquista, né? Um entendimento, pelo menos, de como deve se comportar. Tá bom, Jeremias? Obrigado pela sua pergunta, meu amigo. Seguindo aqui a sequência, a número 2 aqui, nosso irmão Damião Carlos Ribeira Salvador, ele pergunta o seguinte: por onde começa essa modificação proposta pela Umbanda? Começa primeiramente toda a modificação, né, que inclusive a gente pode novamente fazer um link com a pergunta anterior, né, o que a gente respondeu anteriormente. Toda modificação tem que começar primeiramente por nós mesmos. Por nós mesmos, né? Nós é que temos que olhar para nós mesmos e identificar aonde nós precisamos modificar. Como nós estamos nos relacionando com as pessoas ao nosso lado, com o mundo, né, à nossa volta. E aí eu sempre dou exemplo. Primeiro lugar que a gente tem que observar, que é digamos assim, uma verdadeira escola, é o nosso lar. É ali que os nossos pais, que nos educam, né, que estão conosco, nossos irmãos de sangue, a nossa família extensivamente, né? Então, ali a gente começa a desenvolver
digamos assim, as nossas habilidades emocionais, a gente começa a aprender, né? Nossos pais estão ali para isso, né? Para nos ensinar como se comportar, né? Aí é claro que a gente entende que existem famílias que são, enfim, desregradas, né? Que têm vários conflitos. Isso faz parte do aprendizado do espírito, né? Ninguém está ao lado de outra pessoa se não for da vontade divina. Ou seja, se nós estamos do lado de pessoas que, às vezes, mesmo dentro da família, nós temos muitos conflitos, é porque, com certeza, alguma coisa nós temos que aprender ali, temos que reparar ali. E a família é o primeiro núcleo, é onde a gente nasce. Então, a família é onde a gente vai aprender muita coisa. Mas se nós normalmente não conseguimos lidar respeitosamente, existem casos e casos, mas enfim, respeitosamente com os nossos pais, por exemplo, né, ou com nossos avós, como é que a gente vai querer lá fora, de repente, fazer isso? Com pessoas que a gente ainda não conhecia, ainda não criou nenhum vínculo emocional. Então, Damião, toda mudança ela começa realmente, tem que ser interna, né? Nós temos que perceber, temos que, digamos assim, o Espiritismo fala muito sobre a reforma íntima, né? E aí a gente tem que buscar olhar para dentro de nós, para nós, né? E vermos se nós estamos, por exemplo, seguindo aquilo que o nosso Mestre Jesus pede no seu Evangelho. Então, o Evangelho é uma lei para que nós possamos ter parâmetros de comparação. Jesus fala que nós temos que perdoar, não uma vez ou duas vezes, 70 vezes 7. Nós perdoamos. Jesus nos fala que nós devemos amar ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Nós amamos isso. Então, a gente começa a fazer comparações. Se nós não somos assim ainda, é isso que nós devemos buscar. Então, toda modificação, meu irmão, começa por nós mesmos, né? E a Umbanda, ela propõe isso. A Umbanda como religião, como filosofia, ela nos leva a essas reflexões, sim. Claro, cada casa, cada lugar tem a sua forma de professar a fé, de trazer ensinamentos dos guias, mas, na essência, a Umbanda tem que fazer isso conosco, né? Fazer com que nós venhamos a refletir e tentar nos mudar, nos tornar sempre uma pessoa melhor. Porque, senão, por que ela seria religião? Porque qualquer religião que não consegue fazer isso, religião significa religare, né? Reunião. Com o quê? Com Deus, com a consciência divina. Na Umbanda, nós temos os orixás, mas nós sabemos que os orixás são representações divinas, é a força divina manifestada, né? Então, se nós estamos numa religião, nós temos que, obviamente, tentar ser melhores sempre. Tá bom? Renato, quer dar sua contribuição? Agradecer, irmãozinho Álvaro. Gostaria de dar um abraço em você, Álvaro. Quinta-feira, a Tereza falou que você não estava bem, mas já está bom, né? Graças a Deus. Fernando César também. Muito obrigado, Fernando. Boa noite, meus irmãos. Álvaro, querido. Fernando. Grande abraço. Fernando César também, meu irmão. Grande abraço. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu só diria, rapidamente, que amanhã a gente vai ter lá na empresa dia da reunião do comercial. Então, muita gente, vem gente de várias partes do Brasil, e reúne-se, né? A gente só se reúne fisicamente, né? Uma vez por mês, então, muitos assuntos, né? E eu vou fazer uma pergunta, porque a área comercial, hoje eu não mexo mais na área comercial, mas eu vou fazer uma pergunta a cada um deles, dando 10 minutos para ele responder. E a minha pergunta vai ser: quem eu sou? Essa é a minha pergunta que eu vou fazer a cada um deles. Porque ao longo da minha vida eu vi algumas pessoas que erram muito pouco. Muito pouco.
E no início eu achava que isso era uma sabedoria. Depois eu entendi que não era uma sabedoria. Porque quando você só fica na retranca, na defesa, erra nada, né? Você não faz nada, não faz movimento, não tenta melhorar em nada, não tenta apresentar nada, fica só na retranca. E a vida, né? Nós não viemos para cá para ficar na retranca, senão a gente não evolui. A gente fica sempre igual, sempre igual. Então, eu acho que nós temos que ter desafios e, logicamente, tentando os melhorar cada vez mais, mas não ficar na retranca. E eu achava que, essa pessoa é perfeita, ela não fala, não diz nada, não faz nada, não erra. Vai passar despercebida nesse planeta. Então, eu vou fazer essa pergunta ao meu pessoal: quem eu sou, para ouvir deles o que cada um deles é. Então, eu gosto de fazer essa pergunta para mim e eu vou fazer a eles. Então, eu aprendi aos 71 anos que eu ser linear não adianta nada. Eu estava lendo ontem, estava acompanhando a Sueli lá no centro dela, e o assunto era justamente Jesus, quando naquele momento de nervoso, quem sou eu para mencionar, se foi num momento de ira, que ele quebra todas aquelas barracas, solta os pássaros, solta os pombos, solta tudo, quebra tudo, né? Caramba! Eu falei assim, isso é mais para Renato do que para Jesus, né? Fazer isso, rapaz. É mais para a gente mesmo, né? É difícil você conseguir Não é? achar que aquilo foi daquela forma. Eu também concordo. Ele poderia chegar ali com aquele amor todo dele e convencer os irmãos. Não, meu filho, não faça isso aqui. Isso aqui é a casa de Deus. Leva seus pombinhos para vender em casa. Não faça aqui, não. Não, quebra tudo e com chicote. E com chicote. Preparou o chicote em casa. Foi tudo planejado, não foi emocional ali na hora, não. Ele já saiu de casa. Como diz no Código Penal, é crime com premeditação. Não tem. Tu não pode dizer que foi ali no momento, tomei uma cerveja, fiquei assim. Não, irmão. Você saiu de casa premeditado, né, rapaz? Então, aí eu falei assim, mas aí eu pensei assim, meu Deus, então Jesus então também me compreende, né? Quando eu tomo minhas atitudes, então ele também fala assim, isso também é igual, errou igual a mim, né? Então aquele chicote, eu falei assim, não é de Deus isso, não é, Jesus não faria isso, né? Mas a história conta isso, né? Não sei. Mas eu também não, eu acho que a coisa não foi assim, não. Eu não consigo conceber que o espírito da elevação dele precisasse fazer isso e seria contrário àquilo que ele prega. Quer dizer, o que os apóstolos iriam pensar? Né? Falar assim, quando o pessoal queria agredir ou queria fazer alguma coisa, não, você não pode, você tem que perdoar 70 vezes 7. Jesus, vem cá. Você falou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Chega ali, você está chicotado todo mundo. Né? O cara é trabalhador, o cara está aí vendendo, ganha pão dele, vai tirar os camelô todos lá na base da pancada. Então, eu acho que, novamente, o Evangelho foi escrito há muito tempo atrás. Alguma falha na interpretação do que foi dito, com certeza aconteceu. Eu não consigo aceitar essa parte. Essa é algumas outras. Eu fico me questionando isso. Mas, então, voltando ao assunto do linear, eu acho que quem é muito linear, eu não gosto. Eu gosto da pessoa que tem emoção. Então, por isso eu vou fazer essa pergunta amanhã. Não tem nada a ver com que a nossa... Elisete Mendes, se alguém for injusto com você, não retribua com a mesma moeda. Continue fiel aos bons princípios, porque Deus conhece o seu amor. Desculpe o atraso. Boa noite, povo de Deus. Natal. Elisete, muito obrigado. Sempre ela colocando seus pensamentos, né? Essa tranquilidade dela é muito legal. Muito obrigado, Elisete. Nós estamos pensando em renovar nosso contrato com o Tavares mais uns 10 anos. Elisete, você vai fazer parte integrante aí do nosso apoio aí de nos dar essa tranquilidade. Você e todo esse povo aí que
estar conosco aí. Boa noite, Érica, também. Obrigado, minha irmã. Você está aí com a gente hoje. Que bom, que legal, cara. Vamos lá. Vamos lá. Qual foi essa que você... Você falou a 2, né? Você... Vivenciar. Vamos falar do Damião, né? Damião. Pode escolher. Eu só falei para a gente falar, pegar uma antiga, uma recente, mas escolhe aí o que você quer falar aí. Quais as essências fundamentais da Umbanda e quais seus principais conceitos? Hélio Ricardo Alves, Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Nossa terrinha aqui, né? Rio de Janeiro, São Gonçalo. São Gonçalo, terra de Zélio, né? Que lindeza, né? Zélio Fernandino de Moraes. Está exatamente entre onde o Renato mora e eu estou morando atualmente. Isso, é caminho, né? Sair do Rio para vir para a região do Lagos, precisa passar em São Gonçalo. Passar por lá. Aliás, sexta-feira vou trabalhar em Cabo Frio. Saio de casa às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Então, vamos lá. Quais as essenciais fundamentos? Deve ser as essências. Essências fundamentais da Umbanda, isso. E quais seus principais conceitos? Olha, nós já falamos lá em cima, né? Que é isso, a Umbanda, como é essa transformação que nós falamos lá em cima, né? Essa mudança, né? Não ser assim muito explosivo, aprender a respeitar o próximo, respeitar sua mulher, seus filhos, seus parentes, seus colegas de trabalho, né? É isso, é a transformação, né, que Jesus nos ensinou, né? Jesus pega dos 10 mandamentos, né, de Moisés e pega o primeiro e o segundo. E ele vem, então, para esse momento dele aqui na Terra e trabalha em cima desses 2 primeiros, que é amar a Deus acima de tudo, né? E amar como você ama a si e amar o próximo, né? Então, é esses 2 fundamentos que ele cria a estada dele, né? O que ele veio trazer para a gente, o amor pelo amor, né? Então, se nós conseguirmos juntar o amor, a caridade, a justiça, né? Nós estaremos no caminho de Jesus, né? De Deus, as leis de Deus, né? Porque as leis de Deus não podem ser mudadas. Então, Jesus não mudou Moisés, ele só pegou os 2 primeiros e transformou no que ele veio fazer aqui. Então, é isso que nós precisamos, nos transformarmos, o amor, o respeito, o trabalho e usar o que nós estamos falando aí de Jesus, quando ele quebra todo aquele circo, né, na entrada do templo, né? Que nós precisamos trabalhar nesse amor, nos modificarmos. Eu entendo que quando ele quis quebrar aquilo tudo, ele quis deixar assim bastante registrado que é o amor pelo amor, sem dinheiro, sem vender a religião. Eu também, Vlad, eu entendo isso, que era um dos momentos dele, que ele não poderia ter comércio em torno da religião. A gente vê na Umbanda alguns expoentes da Umbanda, né, que o irmão abre um hotel, abre uma farmácia, abre uma loja de vender ervas, e aí tudo que ele receita tem que comprar naqueles locais. Pronto. Se Jesus vem aqui, quebra a pousada, quebra a loja de erva, quebra tudo, porque a pessoa começa a planejar como ganhar dinheiro associando a religião. Então, acho que isso aí, quando ele fez aquilo, foi para a gente nunca mais esquecer. Ele foi rígido, porque é uma coisa tão séria, porque às vezes a gente se vende mesmo pelo dinheiro, né? As pessoas se deixam levar. Então, ele foi rígido para mostrar a gente que a gente
Se lá na minha casa de Umbanda, né, eu abro uma lojinha de vender charuto, vela, não sei o quê, e digo, ó, hoje eu quero que você traga 3 charutos. Aí, cara, só tem charuto ali na vela do tio do Renato. Aí compra o charuto lá, compra a vela lá. Pronto. Virou um comércio. Olha que coisa triste. Então nós temos que nos policiar. Sem dinheiro. Né? Na Umbanda que eu e lá a gente participa, é 0 do 0. Não aceitamos e não somos contra quem faz, não. Longe disso. Mas no que nós sabemos fazer, o que nós fazemos, né? Enquanto a gente estiver aqui, e se eu, logicamente, eu sou bem mais velho que lá, se eu ficar gaga e começar a cobrar, você me dá uma cacetada, lá. Faz igual Jesus faz, pega no chicote e me dá-lhe chicotada em mim. Acorda aí, velho, deixa de ser maluco. Não me deixe cobrar nada. Quebra essa barraca. Quebra minha barraca. Então, meu irmão, é isso. O amor, ser feliz. Deus só nos pediu para que nós sejamos felizes. Deus é bom, Deus é tudo de feliz. Então, nós não precisamos ter medo, né? Porque Deus é só amor. Então, vamos modificar, vamos trabalhar melhor, vamos tentar nessa encarnação, como disse a moça que eu dei carona, vamos tentar subir, mesmo que seja uma curva muito longa, um espiral muito longo, mas sempre o espiral ele está subindo. Você pode reparar que ele roda muito, mas ele consegue subir alguma coisa. E é isso que nós temos que fazer aqui. E sem ficar com arrependimentos do que eu fiz, vou corrigir. Eu não posso continuar errando, eu tenho que corrigir, mas sem lamentações. Álvaro, Deus é bom o tempo todo. Isso aí, Álvaro. Álvaro é uma pessoa do outro planeta. Eu acho que ele já está com passagem até comprada para Júpiter, né? Porque lá, né, dizem que lá vai ser uma coisa, né, sensacional, né? Lá a gente não tem essas situações que nós temos aqui, né, de pagar conta, né, de acertar a conta, lá já chega em alto nível, né? Eu acho que Álvaro já tem a passagem para lá, que esse aí é um coração maravilhoso. Tem que colar com ele, com ele. Vai que a gente consegue uma carona nesse foguete dele. Tem que colar com ele. Fala aí, na realidade, o que eu só queria complementar é o seguinte, o Ricardo, a essência fundamental da Umbanda, eu vou lembrar aqui o que falou o Caboclo das Sete Cruzilhadas, quando perguntaram para ele o que significava o nome Umbanda. Ele falou assim, é a manifestação, Umbanda significa manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, para mim, tudo mais que vier de explicação sobre a Umbanda, ela tem que estar baseada nisso. O que significa, no meu entender, o que o Caboclo nos trouxe? E digamos assim, dentro daquilo que o Caboclo trouxe, a Umbanda que eu sigo, a Umbanda é os princípios que ele trouxe. Foi por isso que eu me tornei umbandista. Então, eu acho que o principal que ele quis dizer com isso é o seguinte, a Umbanda veio para auxiliar, naquela época, principalmente, que ela foi desenvolvida, aqueles que eram mais humildes, os que não tinham condições de receber todos os ensinamentos. E servir, os espíritos vêm, né, se manifestar para prestar a caridade, para fazer curas, para trazer consolo aos aflitos, enfim, né? É isso que a gente encontra dos espíritos de luz que trabalham através dos seus médios. Então, a essência da Umbanda é isso, é prestar a caridade, sem nenhum tipo de cobrança. É servir. E o que nós temos, nós encarnados, temos que aprender com isso, nós, por exemplo, que somos médios de Umbanda, é que nós estamos ali para servir. Servir é a essência. Ou seja, servir é você compartilhar, sem nenhum interesse, o que você tiver à tua disposição
com as pessoas que estão precisando naquele momento. Então, e nós, para que nós, médiuns, possamos ser representantes desses espíritos de luz, os pretos velhos, caboclos, exus, pombageiras, ciganos, enfim, todas essas linhas que se apresentam na Umbanda, nós temos que buscar ser pessoas moralmente corretas, pessoas éticas, né? Ou seja, por quê? Porque para nós servirmos de medianeiros para esses espíritos, no mínimo nós temos que nos esforçar bastante para cada dia tentarmos nos tornar melhor. Então, a Umbanda, ela ensina de todas as formas. Ela ensina mostrando que através desses espíritos, quando vêm para passar mensagem, então, quando eles passam uma mensagem de amparo, de sustentação, de carinho, né, para que as pessoas que estão sofrendo, que vêm até eles, né, pedindo auxílio, quando eles prestam esse auxílio, quando eles conversam, quando eles aconselham, serve também para nós. Então, a essência da Umbanda, respondendo à sua pergunta, é servir. Servir. E buscar sempre aprender a amar, acima de tudo, né? Então, enfim, essa é a nossa opinião, a nossa humilde opinião e o nosso ponto de vista, claro, né? E por acaso você ficou com alguma dúvida, quiser perguntar de uma outra forma, enfim, esteja à vontade, meu amigo. O Blá, eu já tinha pesquisado, mas eu peguei agora para fazer uma leitura. Você vai me permitir eu ler rapidamente? Sim, claro. Guardar tudo é difícil, né? Mas eu fui pesquisar. Em aramaico, a palavra caridade e amor, eu vou só, porque fala muito em judaísmo, então eu vou resumir. Apesar de não ser uma tradução direta de amor e caridade, ela engloba a ideia de um amor expressado através de ações e benevolência, similar ao conceito de caridade. Então, amor, caridade, em aramaico, é isso, conforme, né, Jesus pega aqueles 2 primeiros tópicos da lei de Moisés, né? Então, ele junta amor e caridade, né? Então, é a mesma coisa para ele, né? Naquele pensamento, né, aramaico, amor e caridade. Se nós aprendermos amor e caridade, rapaz, seria o maior aprendizado nessa encarnação, se nós pudéssemos falar assim, ó, no meu caderninho está escrito que eu fui aprovado, que eu aprendi a saber o que é amor e caridade. Perfeito. E agora eu acho ainda uma coisa, eu acho que não existe a verdadeira caridade sem amor. Como já dizia Paulo, né, naquela carta aos Coríntios, sem amor eu nada seria, né? Ou seja, ele vai elencando tudo aquilo o que significa o amor, que nada sem amor não prospera, nada que não tenha amor não tem base, ou seja, não adianta, né? Então, o amor é o principal. E a caridade, ela é filha dileta do amor. Porque você prestar caridade sem amor, você pode estar, obviamente, auxiliando as pessoas, e é válido. Mas para você, sem amor, não vai adiantar muito. Por quê? Porque você está fazendo a caridade sem amor, é porque você está fazendo a caridade com algum outro interesse. Mas, enfim. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui uma mais recente que enviaram hoje para a gente ficar lá e cá, né? Eu vou ler da nossa querida Elizabeth Cabral, de Parnamirim, antiga. Acho que entrou a Érica aí, né? A Érica, não, eu já dei boa noite, ela estava lá em cima, ela entrou aí já antes. Não tinha visto ela. Já dei boa noite para ela. A Érica, o Álvaro, o Fernando, né? São todos do Tujal.
né? Trabalham conosco lá. Nossos queridos irmãos estão sempre, a gente está sempre se contando lá no dia da gira. Mas vamos lá. A Elizabeth perguntou o seguinte: quais são os planos espirituais que depois da morte os umbandistas vão? Tem algum lugar específico? Essa pergunta é legal, Elizabeth. Às vezes, de vez em quando, algumas pessoas têm essa curiosidade de saber, né? Por quê? Porque os espíritas têm citado, todo mundo conhece, famoso, né? O filme O Nosso Lar, né? E, na realidade, assim, os umbandistas, né? Então, eu vou dizer para você o seguinte, olha só. Tem um livro, que eu não vou me recordar agora qual é o título do livro do Robson Pinheiro, muito bom, que eu li há um tempo atrás. E no livro ele citava Aruanda como uma colônia espiritual. Aruanda, na realidade, é um local onde, dentro da Umbanda, se acredita que é de lá que vêm os espíritos. Isso. Onde vêm os espíritos? Vem de Aruanda, uma cidade espiritual. O sonho deles ao desencarnar aqui no Brasil, que eles então voltassem para Aruanda. E é da onde eles vêm nos auxiliar, trabalhar. Então, assim, isso é um conceito, obviamente, dentro desse contexto de uma certa mitologia, enfim. Eu sinceramente, não sei de onde surgiu esse nome, né, e quando foi que surgiu essa ideia. Mas o Robson Pinheiro, né, um grande escritor, médium, ele psicografou e o nome da colônia é Aruanda. Eu acredito que seja assim. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, quando nós passamos para o lado de lá, nós carregamos, nós continuamos a ser e pensar exatamente da forma como nós pensávamos quando estávamos aqui antes de morrer. Então, carregamos tudo, todas as sensações, os pensamentos, os conceitos, os preconceitos, tudo. A gente acorda, digamos assim, do outro lado, sem o corpo, mas sentindo o corpo. A gente sente tudo, isso tudo por relatos, né, de vários livros espíritas, né, enfim, espiritualistas, falando a mesma coisa. Porque o nosso espírito é eterno. Só que nós estamos tão identificados com a matéria, quando a gente desencarna, que o sofrimento que a gente até ouve falar, que as pessoas vão por um umbral, né, e ali tem que passar um tempo para poder exatamente descarregar, né, ou, enfim, depurar aquelas faltas, mas isso, na realidade, está tudo na nossa consciência, né? Por quê? Na nossa mente, criação mental. Então, é por isso que, enquanto nós estamos aqui, nós devemos buscar seguir um caminho correto, reto, estudar, ter conhecimento, aprender, né? E, acima de tudo, buscar estar sempre tentando se melhorar. Por quê? Porque quando nós passamos para lá, nós carregamos esses conceitos. Então, imagina, se eu sou um bandista, né, e professo única e exclusivamente essa religião, e acredito que qualquer outra religião não está certo, enfim, né? Eu sou um bandista e nunca professei nenhuma outra religião, eu nunca fui católico, não fui nada. Bandista. Quando eu desencarno, eu vou continuar sendo um bandista, eu vou olhar para tudo que está acontecendo com a visão que eu tinha aqui, enquanto um bandista. Então, vou procurar meus guias, cadê o Exu, que estava sempre do meu lado, onde está o Ogum, Xangô, por que me abandonaram, enfim. É essa forma de eu pensar, que as pessoas que são presas demais a um conceito vão se ver do outro lado dessa forma. Para isso, para que elas possam ser recolhidas sem nenhum grande trauma, quando merecedoras disso, elas são levadas para os locais que mais são afins. Então, se eu sou um bandista, eu gostaria muito de continuar a minha caminhada dentro de algum local em que as pessoas, os espíritos que estão vivendo, pensassem igual a mim. É muito mais fácil a minha adaptação. Então, as pessoas, por exemplo,
os católicos vão ser católicos fervorosos, muitas vezes são levados para colônias nas quais ali existem a missa, de repente vai ser um sacerdote lá da igreja, ou um espírito vestido de padre, enfim, né? Que vai recebê-lo. Por quê? Porque aquilo vai confortar o coração, o espírito dele naquele momento. Mais para frente, quando a consciência dele começar a perceber, né, que ele é um espírito e que tudo aquilo é mais uma criação mental dele, automaticamente ele vai conseguir, digamos assim, perceber as diferenças. Não vai haver tanta necessidade dele ficar, digamos assim, preso a esse tipo de colônia somente. Mas isso conforme a nossa evolução. Então, os ubandistas, que, por exemplo, não têm uma abertura de consciência maior, vão se sentir mais confortáveis num local onde os espíritos estejam trajando dessa forma, né, onde, de repente, ele possa ir para um culto, tenha uma gira do lado espiritual, onde cantem para os orixás, eles vão ser levados para uma colônia chamada Aruanda. Tá bom? Eu não sei, sinceramente, eu ouvi dessa, eu achei bem interessante a história do Robson Pinheiro. Devem ter outras, com outros nomes, que, como bem disse Jesus, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, muitas. Então, cada uma delas está preparada para receber aquelas pessoas que estão vibrando dentro daquela afinidade de pensamento. Então, por isso que o Pai, por isso que a consciência divina, Deus, é tão magnânimo, né? Tão amoroso, porque sabe entender as nossas limitações e tenta nos ajudar de todas as formas. Tá bom, Elizabeth? O Renato, quer complementar aí? Complementando, a Aruanda, para eles, né, seria o paraíso. Então, para onde todos, né, o sonho, né, de todo mundo de, né, não vou passar no brau, vou direto, que eu sou bonzinho, eu sou caridoso, né, e assim a gente passou aí por vários, né, que foram e mudou totalmente, né? Nós temos aí, né, até junto com o Chico, né, os espíritos. Não, eu sou André Luiz, não, eu sou um médico, fiz muita caridade, né? Achou que ia chegar lá e ter um tapete vermelho esticado para ele pisar, mas foi bastante. Foi direto para o umbral primeiro, para depois. Foi bem diferente, né? E os africanos entendiam que ele queria ir para lá porque lá era o paraíso, né? O paraíso deles era no Aruanda, né? Então, esse era o sonho deles de, ao desencarnarem, voltarem para o paraíso, para a terra deles santa, né? Então, era isso que eles queriam falar. Bem, vamos lá. Dá para fazer uma ainda, né? Bom, dá, tá. Falta 15 ainda, 15 a 13 minutos ainda. Você já falou a última, né? Uhum. Eu acho que a 10 nós já falamos bastante sobre ela hoje, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa de... Onde residem os maiores obstáculos? Também, mas vamos lá. Onde existem os maiores obstáculos aos umbandistas para o caminhar rumo à evolução? Onde está a maior barreira? Damião Carlos Ribeira, em Salvador. Vou ler outra vez. Onde residem os maiores obstáculos aos umbandistas para o caminhar rumo à evolução? Onde está a maior barreira? Olha, o Damião, muitas barreiras nós temos no nosso caminhar, né? Por isso a gente está encarnando aí milhares de vezes, né? Se fosse uma barreira só, a gente já estava lá até de asinha de anjo e tudo, né? Mas são tantas barreiras, né? Tanta coisa que nós temos que superar, se modificar, né? Acertar, né? Então, essas barreiras são muitas. E seja na Umbanda, seja no Candomblé, seja no Espiritismo, seja em qualquer religião, no catolicismo, qualquer uma, nós temos sempre barreiras que estão ali para, né? Se a gente fosse um grande atleta, a gente pularia essas barreiras todas, mas como nós não somos,
A gente tem que sofrer para ultrapassar. Às vezes a gente vem aqui uma encarnação inteira e consegue só passar uma barreira. Caramba, uma só? Acho que chega lá em cima, né? O cara com o caderninho, você conseguiu vencer uma barreira. Uma só? Vivi 80 anos e só consegui uma. Graças a Deus. Você, na próxima, você já vai com esse alcance, né? Dessa barreira. Então, nós temos muitas barreiras. Não tem como mencionar quais são as barreiras que nós temos que ultrapassar, né? Você diz onde residem os maiores obstáculos, é o que nós falamos aí, né? Sobre o comportamento, a transformação, a caridade, o amor, o respeito ao próximo, né? Tudo isso, né? E conforme o Fernando César botou, né? Ali a última mensagem ele botou: a caridade desinteressada é sinônimo de amor, né? Justamente, né? Que Jesus falou, né? Que minha mão esquerda dá, nem a direita sabe, né? Então, é isso. Se você faz caridade, caridade não tem interesse. Logicamente, não é para dizer que eu ajudar a empregada doméstica que trabalha na minha casa não é uma caridade. Mas não é a caridade de Jesus, né? Que você está ajudando ela, deu, sei lá, um fogão usado, uma geladeira. Você, queira ou não queira, você está fazendo uma troca com ela, né? Eu espero que ela seja mais atenciosa comigo, com meus filhos, né? Agora, quando você faz o que o Fernando botou, caridade desinteressada é sinônimo de amor. Você ajuda aquela pessoa que você nem conhece, nem vai encontrar mais. Essa é a verdadeira caridade de Jesus. Mas, ora, se eu não estou pronto ainda para aprender a fazer essa caridade de Jesus, que eu faça a que eu estou preparado, ajudar alguém. Eu já estou ajudando, mas não é a de Jesus. Mas eu vou aprender, em outro momento eu vou aprender a ajudar aquele que eu não conheço. Tipo, você compra uma cesta básica e entrega numa casa de caridade, um centro, seja o que for. Você deixou a cestinha básica lá, para quem foi dado? Sei lá, para uma família que precisa. Então, essa é a caridade de verdade. Mas se eu ainda não estou ainda nesse momento, se eu ainda estou dando a cesta básica para um conhecido que está desempregado, Jesus está feliz com você, mas não é o que ele veio pregar. Então, mais para frente eu vou aprender a fazer também essa caridade, conforme o Fernando falou, desinteressada. Desinteressada, quando o Fernando colocou ali, desinteressada é que você não conhece, não é que, estou um pouco me lixando, vou ajudar. Não, desinteressada é aquele que você não tem como saber a quem chegou aquela caridade. Então, Fernando, muito obrigado pela sua frase, é perfeita. Então, meu irmão Damião, onde residem os maiores obstáculos ao bandista e para o caminhar rumo à evolução? São muitos. E para a gente caminhar, eu acho que a gente não pode ficar muito atrelado a querer correr muito. Vamos devagar, vamos fazer as coisas com segurança. Se nós acertarmos uma vez, fizermos uma coisa bem feita, já é uma grande evolução nessa encarnação. Vamos nos concentrar nisso. Vamos lá. Então, quando você fala, Damião, rumo à evolução, a gente pode colocar aí, eu só vou colocar em 2 pontos aí. A evolução individualmente de cada umbandista e a evolução da religião de Umbanda, porque, de repente, os dois se encaixam na tua pergunta, que você fala onde residem os maiores obstáculos aos umbandistas para caminhar rumo à evolução? Onde está a maior barreira? Olha, não sei se é só aos umbandistas, mas o ser humano em geral. Mas eu digo que, na realidade, a umbandista é a vaidade, o orgulho, né? Isso atrapalha qualquer um de nós. E todos nós temos vaidade, temos orgulho, nós temos Qualquer religião, né, Vlad? Qualquer religião. Religião.
É geral. Mas o umbandista, muitas vezes, se deixa seduzir, né? Digamos assim, quando eu falo a vaidade, o orgulho, se deixa seduzir pelo encantamento que muitas vezes a Umbanda proporciona. Então, uma hora a pessoa chega no centro e está sentada lá na assistência e está vendo, né, a gira, as entidades incorporando nos seus médios, e, enfim, dançando, dando consulta, e sim, encanta, né, por ter sido ajudado também. E quando chega como médium, muitas vezes ele é convidado ou ele quer entrar na casa, quer fazer parte do corpo mediúnico, ele tem uma mediunidade a ser desenvolvida, e aí desenvolve a mediunidade, começa a incorporar os seus guias, os orixás, os guias, e muitas vezes acha, né, que pelo fato de já estar podendo dar uma consulta, né, de poder estar trabalhando com as entidades, que ele é mais privilegiado do que outras pessoas. Ele até se esquece que um dia ele estava sentado aí na assistência. E olha, muitas vezes, eu estou falando que isso é o ser humano em geral, tá? Eu estou dando exemplo da Umbanda porque é a nossa religião. E ele olha para aquelas pessoas que estão sentadas e fala assim, né, acha que ele está numa situação melhor. E não está, nunca está. Cada um tem seus problemas. E os médios são pessoas comuns como qualquer outro que estão ali simplesmente para servir. E deveriam aprender bastante. Então, eu, quando falo vaidade, é exatamente por isso. Isso é vaidade, é orgulho. E se você não tiver consciência disso, que você está somente ali para servir, que você não é melhor que nenhuma pessoa que está chegando, né, para se consultar com os guias que estão se manifestando através de você, você pode se perder. Então, isso é uma barreira, assim, para evolução. Evolução enquanto ser humano, enquanto consciência, enquanto aprendizado, para entendermos que todos nós somos iguais, todos, independente de você achar que a pessoa é ruim, boa, eu sou o cara, eu sou bonzinho, eu acerto tudo, tem um traficante lá da esquina. Perante Deus, todos somos iguais, todos. Aquele traficante, um dia, de tanto apanhar, ele vai estar sendo uma pessoa correta também. Vai ter que passar pelo aprendizado. E a gente não sabe a vida que ele teve. Por isso que Jesus fala que não devemos julgar ninguém. O peso que nós julgamos, com o peso que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Por quê? Porque você não sabe de nada da vida do cara, o que levou ele a chegar ali, a ser, e muitas vezes nós tivemos muitas oportunidades e desperdiçamos, mas estamos ali ainda caminhando. Então, ou seja, isso vale para qualquer ser humano, para um umbandista também. E agora, para finalizar, enquanto religião, também. Porque, infelizmente, como a Umbanda, ela, infelizmente, por um lado, e felizmente pelo outro, são várias Umbandas, nós não temos um corpo central, cada um professa a sua fé da maneira que quer, seguindo uns ensinamentos, né, ramificações, vários entendimentos. Isso está ótimo, perfeito. Nos proporciona nos adaptarmos sem ficar preso a dogmas, sem ficar preso a um comando central que acha que o que é ou que não é Umbanda. Agora, em contrapartida, nesse sentido, não há uma união de corpo. Então, muitas vezes, dentro da própria Umbanda, existe discriminação, porque uma linha de Umbanda acha que a outra é mais fraca, a outra acha que a outra é menos desenvolvida, espiritualmente evoluída, e não se chega a lugar nenhum. E quem pensa dessa forma ainda não entendeu o sentido da Umbanda, porque que ela existe, ou seja, né? E que ela, obviamente, vem de um tronco só, de uma consciência só, que aqui no planeta é distribuído por várias, mas é a consciência divina. E através da consciência divina, do nosso Cristo planetário, que tudo mais se manifesta aqui no planeta para vir nos ajudar. Somos nós, seres humanos, ainda incompletos, ignorantes, é que deturpamos tudo. Então, é sempre a criação do ser humano. A religião não tem nada a ver com isso. A essência não tem nada a ver com isso, tá?
Então, os obstáculos, como eu falei, é sempre o ser humano, tá? Seja em relação a ele próprio, como umbandista, e seja em relação à religião. Vai ser sempre a ignorância, a falta de conhecimento do amor, a falta de conhecimento do próprio Evangelho de Jesus. Se todos nós nos esforçássemos bastante para seguir o Evangelho, com certeza o mundo seria outro, totalmente diferente do que a gente vê. Então é isso, meu amigo. Meu querido Damião, muito obrigado pela sua pergunta aí. Deixa eu ver que horas são. Já terminou aqui, então, o nosso tempo. Na segunda-feira, queria agradecer imensamente a todos que participaram conosco aqui hoje, né? E os que vão, obviamente, estar assistindo posteriormente. Agradecer a Ana Patrícia, que está sempre conosco. Nosso querido Álvaro. Álvaro, sábado a gente vai se encontrar, se Deus quiser. Fernando também, com certeza, vai estar lá no sábado. Muito obrigado, Fernando. Querida Érica, sábado também a gente vai estar junto, se Deus quiser. Né? Enfim, nós é que somos gratos. A Érica botou gratidão pelos ensinamentos. A gente só compartilha o nosso pensamento. A gente que agradece sempre estar com vocês aí, participando conosco desse bate-papo. Infelizmente, não é uma sala que todos podem falar, seria muito bom, mas vocês podem escrever, e enfim. E a gente faz esse bate-papo aqui exatamente com as perguntas de todos aqueles que nos enviam. A gente agradece imensamente a participação de vocês. Vocês fazem esse programa conosco, porque quem escreve, né, nos perguntando, automaticamente está fazendo com que a gente venha ficar nesse bate-papo debatendo. Lembrando, para finalizar, que tudo que a gente fala aqui, né, Renato, é somente a nossa opinião, é o nosso ponto de vista, não é verdade de nada, não é nosso pensamento. Em nada. Aliás, ninguém tem razão em nada, né? É sempre um ponto de vista. Sempre tem vários pontos de vista diferentes. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo no seu coração. Vamos aqui encerrar, levando nossos pensamentos aos nossos pais e mães orixás, agradecendo, em primeiro lugar, essa consciência divina, nosso pai, nossa mãe divinos que estão sempre nos sustentando, né, nessa caminhada, aos nossos queridos pais e mães orixás. E aí a gente remete a nossa prece ao nosso Pai Oxalá, né, em nome de todos os orixás, pedindo para que nós possamos, agradecendo primeiramente, gratidão pela nossa vida, pela nossa saúde, e de todos aqueles que caminham, nossos familiares ao nosso lado, né, pedindo para que ampare a todos, ampare o nosso planeta nesse momento tão difícil, com tanto sofrimento, e que todos nós possamos ter uma excelente semana, e que na próxima segunda-feira possamos estar todos juntos aqui novamente. Gratidão, axé, saravá, uma excelente semana para todos, que assim seja. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.